Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniela Odete, nutricionista, e você está ouvindo a mais um podcast, ouvindo e assistindo, né? A mais um podcast da Neuronutrição, aonde a gente fala de um monte de coisa, inclusive de neuronutrição. E hoje o tema do programa é Dani Responde. Eu tenho muitas perguntas, eu recebo muitas perguntas, principalmente nas minhas caixinhas de perguntas do Instagram. E eu reuni algumas perguntas interessantes para conversar com vocês hoje. E tem tudo, tem suplementação para memória, o que tomar quando eu uso medicamento antidepressivo, o que eu posso fazer no Alzheimer, tanto prevenção quanto tratamento, enxaqueca, fibromialgia, transtorno de ansiedade, memória, TDAH, tudo e mais um pouco nós vamos falar hoje. Por isso você tem que acompanhar a gente até o final e não esquecer aqui de clicar no sininho para você poder receber notificação quando tiver programa novo, seguir a gente e tanto no YouTube quanto no Spotify, no meu Instagram. É importante que você interaja com a gente para fazer o programa, o canal crescer cada vez mais e levar a neuronutrição para todo mundo. Então hoje você vai ter que me aguentar realmente 1 hora falando mais comida cobra, mas eu prometo que eu vou trazer só assuntos interessantes e assuntos que os meus seguidores colocam, né, nas minhas caixinhas de perguntas do Instagram. E a primeira pergunta é: estou tomando um antidepressivo. Eu posso ou devo usar suplementação? Bom, eu começo respondendo isso dizendo deve e pode. Primeiro, por quê? Porque geralmente, né, o cérebro do indivíduo que tem depressão tem alterações bioquímicas, inclusive alterações nos níveis de alguns neurotransmissores. Então, em geral, a gente tem excesso, quer dizer, deficiência de serotonina, podemos ter deficiência de dopamina e de norepinefrina, excesso de glutamato no cérebro, deficiência de GABA. Então, existem alguns neurotransmissores que estão com níveis alterados na depressão e por isso os sintomas aparecem. Essas alterações, elas podem vir por diversos motivos, né? Pode ser questão genética, a pessoa passando por um estresse, processo inflamatório, podem ser ou esses diversos assuntos, né, diversos problemas acontecendo simultaneamente, traumas, né, perdas. E aí a bioquímica do cérebro, ela se altera quando muitas vezes existe um gatilho externo. Mas também pode ser uma alteração bioquímica do cérebro mesmo, que já tem geneticamente programado uma diminuição da capacidade de produzir algum neurotransmissor, por exemplo, ou então algum receptor, ou metabolismo de alguma substância ali do cérebro. Mas o fato é que a medicação, ela vai ter um efeito, muitas vezes, na maior parte das vezes, pontual. Por exemplo, vamos pegar aqui os antidepressivos mais clássicos, que são os mais comuns, né? Hoje os que mais se utilizam. Os inibidores da recaptação da serotonina. Então, esse medicamento faz o quê? Imagine os seus neurônios, eles têm, né? Alguns neurônios produzem serotonina. É importante que a serotonina esteja em quantidade adequada, no lugar adequado, no seu cérebro, fazendo o efeito que ela deve fazer para poder você, né, ter resiliência, paciência, bom humor, para você ter realmente essa modulação do seu comportamento e até mesmo, né, de questões emocionais e cognitivas, que é papel da serotonina. Então, por algum motivo, a sua produção de serotonina caiu. E a medicação vem fazendo o quê? Ela, né, esse neurônio que produziu serotonina, ele vai jogar a serotonina fora, tipo, fora dele, fora do neurônio, na fenda sináptica. Então, aqui tem um neurônio, aqui tem outro. Esse aqui libera a serotonina na fenda sináptica e o outro neurônio recebe. Então, vai existir serotonina entre os dois neurônios. Essa região é chamada de fenda sináptica. A medicação, o que ela faz? Ela mantém essa serotonina por mais tempo na fenda sináptica para potencializar a ação e a eficácia da serotonina. Só que esse neurônio aqui, ele tem que ter produzido serotonina para a medicação manter ela na fenda sináptica. Então, se esse neurônio aqui não está conseguindo produzir serotonina, a medicação vai ter uma eficácia reduzida. Então, a gente tem que pensar o quê? Nossa, eu estou usando um inibidor de recaptação de serotonina. Uma sertralina, uma fluoxetina, enfim, essa grande variedade de medicamentos dessa categoria que a gente tem hoje no mercado. Vocês precisam entender que não basta manter a serotonina na fenda sináptica. Isso é importante, os medicamentos são extremamente importantes
Muitas vezes. Eu não concordo com a ideia de apenas medicação e pronto, não tenho mais nada a fazer. Tem muito a fazer. Então, eu preciso ajudar esse neurônio a produzir serotonina para que ela fique aqui na fenda sináptica por mais tempo. E eu tenho que ajudar esse aqui a receber. Então, eu preciso trabalhar o metabolismo neuronal, tanto pré quanto pós-sináptico. A serotonina na fenda sináptica vai ser um ponto importantíssimo, mas os dois neurônios têm que ter o seu metabolismo em dia. E esse neurônio, para conseguir produzir serotonina, tem diversos nutrientes fundamentais. A membrana que envolve o neurônio, inclusive, ela tem que ser flexível para ele conseguir liberar a serotonina aqui na fenda sináptica. Esse neurônio aqui tem que ser capaz de receber essa serotonina para ela fazer o efeito. Então, eu tenho que trabalhar metabolismo neuronal. E aí tem diversos nutrientes, ou na alimentação, ou suplementos que nós precisamos sim pensar, planejar e organizar na dieta para potencializar o efeito da medicação. E aí, outras coisas também tem que ter o raciocínio associado, né? A sinergia na prescrição. Para que esses nutrientes que você comeu ou suplementou cheguem até o cérebro, eu preciso garantir que o sangue esteja chegando ao cérebro e levando esses nutrientes. Então, nós precisamos melhorar a perfusão sanguínea para o cérebro. E aí temos diversas formas de potencializar isso, inclusive até protocolo de hidratação. Uma pessoa que não se hidrata bem vai ter uma redução da chegada de sangue para o cérebro e o cérebro, obviamente, não vai receber tudo que ele precisa e vai começar a, talvez, aparecer ali os sintomas da falta de alguma coisa. Então, pensar em perfusão sanguínea para que esse neurônio produza serotonina, além de triptofano, vitaminas do complexo B, vitamina D, que é importantíssima nesse processo, esse neurônio precisa de energia para trabalhar e produzir a serotonina. E aí, a grande usina de energia do neurônio chama-se mitocôndria. E a mitocôndria também tem uma série de requisitos para funcionar. Complexo B, oxigênio, coenzima Q10, antioxidantes, ácido alfa-lipoico, carnitina. Tem muitos nutrientes que a mitocôndria tem que receber, senão nada feito. Tanto que hoje nós temos estudos mostrando que a suplementação com creatina é muito interessante e tem mostrado eficácia no tratamento de depressão, justamente porque ela ajuda a garantir que haja mais energia para o neurônio poder trabalhar, metabolizar, sintetizar o que ele tem que sintetizar. Então, quem diria, né? Creatina sendo utilizada para tratamento de pacientes com depressão. Ah, mas ele já usa medicamentos. Ok, onde é que a medicação atua? Mantendo a serotonina por mais tempo na fenda sináptica. O que a creatina faz? Dá energia para esse neurônio poder produzir a serotonina e liberar. Então, isso nós chamamos de sinergia na prescrição. E esse neurônio aqui que está recebendo a serotonina, ele tem receptores, né? Na membrana desse neurônio tem receptores para a serotonina. E esse receptor, ele tem que se conectar muito bem com a serotonina para ela fazer efeito. Então, a gente precisa que esse receptor, ele esteja, né, imerso aqui, mergulhado numa membrana neuronal que contém bastante ômega 3, que contém bastante fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, que são fosfolipídios, que são substâncias que fazem parte das membranas neuronais e que auxiliam na eficácia dos neurotransmissores. Então, imagine você, por que quantas pessoas usam o antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina e ainda assim permanecem com sintomas? Porque não é só manter a serotonina na fenda sináptica, é trabalhar todo o metabolismo neuronal na sequência. E aí tem os percalços do caminho. Às vezes o seu cérebro não está conseguindo produzir serotonina porque você está inflamado. A inflamação, onde quer que ela esteja, intestino, fígado, articulações, inflamações, né, por conta de obesidade, resistência à insulina, doenças autoimunes, não interessa onde a inflamação está, até mesmo o estresse crônico que inflama o organismo. Essa inflamação, né, é um sinal, é um gatilho para o seu corpo entender que está sendo agredido. Então, o seu organismo, o seu sistema imune, ele se arma, ele vai começar a crescer para poder tentar defender o seu corpo. E o seu sistema imunológico vai produzir armas para tentar combater a agressão. E essas substâncias, dentre elas estão as citocinas inflamatórias, produzidas pelo sistema imune.
Essas substâncias, elas conseguem chegar até o cérebro. Elas atravessam a barreira hematoencefálica. E chegando lá, elas causam uma alteração bioquímica no cérebro que vai fazer com que ele reduza a sua produção de serotonina. E aí o cérebro, além de reduzir a produção de serotonina, porque você está inflamada, ele vai aumentar a produção de uma substância chamada ácido quinolínico. E essa substância, ela é capaz de matar neurônios, gerar apoptose, morte neuronal e inflamação no seu neurônio, né? Uma neuroinflamação. Então é muito sério isso. E por isso que a gente bate tanto na tecla de dieta tem que ser anti-inflamatória. A sua dieta não pode te inflamar, porque vai sim atrapalhar o metabolismo do seu cérebro. E você pode ter sintomas de depressão, de ansiedade, né? Por conta da falta da serotonina e do excesso do ácido quinolínico lá no seu cérebro. Então, o primeiro ponto é ter que desinflamar o organismo. Dieta anti-inflamatória. E se você for procurar aqui nos programas anteriores, vai ver várias vezes em que eu falei sobre o que é uma dieta anti-inflamatória. Então, vai lá. Então, para mim, se a pessoa deve usar apenas medicação, ela pode e deve usar suplementos junto, eu digo deve e pode. Qual suplemento, Daniele? Aquele que você achar que naquele momento é mais importante. Né? Às vezes é um ômega 3, um complexo B, às vezes é um triptofano, um 5-HTP, uma cúrcuma, alguma coisa que você, ao analisar exames bioquímicos, a rotina de alimentação daquela pessoa, aquilo que você detectou que está faltando na dieta dela e também detectar pelos exames e pelos sintomas. Então, a gente faz, na hora da consulta, nós fazemos uma busca bem apurada, pelo menos eu gosto de fazer assim, para entender neste momento qual é a substância que eu preciso colocar extra numa cápsula, num suplemento, para que esse paciente tenha o seu resultado mais eficiente no tratamento contra a depressão. Então, é muito individualizado, mas lista de possibilidades nós temos várias. Para mim, o que é indispensável é ômega 3, assim, eu nem discuto. Vitamina D também, eu não gosto dessa referência, tem que ser a 30. Não, vitamina D, hoje eu concordo com essa prescrição de que nós temos que ter níveis mais elevados de vitamina D e para mim, ali em torno de 60 eu já fico contente, mas 29, 30, ali na beira da trave não rola. E os nossos neurônios, né, como eu falei, eles estão envoltos por uma membrana de gordura, né, a membrana plasmática neuronal. E essa membrana, ela é cheia de ômega 3. A gente pelo menos quer que ela seja, né? Se você não come ômega 3, você come muita gordura saturada, você vai ter menos ômega 3 na membrana e isso atrapalha o funcionamento do neurônio. E esse ômega 3 que a gente precisa que esteja em grande quantidade, né, na quantidade certa lá no neurônio, ele precisa ser protegido, porque ele é um alvo para ataques de radicais livres. Então, os radicais livres que a gente produz o tempo inteiro, o nosso corpo, ele, né, na produção normal de radicais livres, o corpo tem que saber lidar. Mas em algumas situações, a gente tem produção de radicais livres exagerada. E isso começa a lesionar todas as nossas células, inclusive os nossos neurônios, o DNA, a membrana, oxida substâncias, nutrientes, neurotransmissores. É uma esculhambação radical livre para o cérebro. Então, a gente precisa garantir que nós tenhamos uma defesa antioxidante. E aí tem diversos nutrientes que não podem faltar na nossa alimentação quando o assunto é como eu posso reforçar a minha defesa antioxidante. Então, não pode faltar zinco, não pode faltar cobre, não pode faltar ferro, selênio, manganês, complexo B, vitamina C, vitamina E, vitamina A, coenzima Q10, não pode faltar. E existem alguns fitoquímicos que a gente gosta muito porque estimulam a nossa capacidade antioxidante. Então, os temperos que a gente encontra na cozinha mesmo, né? Alho, cebola, açafrão, manjericão, tomilho, orégano, cebolinha, essas coisas do dia a dia são muito interessantes. E aí você vai pensar em chá, principalmente o chá verde, você vai pensar em frutas cítricas, azeite de oliva, vai pensar em canela, cacau em pó, sucos, né, de frutas
vermelhas, enfim, a gente tem uma infinidade de alimentos que são muito antioxidantes para enriquecer a nossa alimentação. É necessário uma programação da nossa dieta para isso e vale ressaltar que com o passar da idade, a nossa capacidade de combater, de ajudar a neutralizar radicais livres cai. Então, para mim, subiu a idade, subiu também ali o cuidado com a utilização de antioxidantes. Tá certo? Então, quando a gente fala de depressão, eu sou do time de sinergia de prescrição. Vamos ver o que a medicação faz e a gente vai fazer todo o restante, principalmente no quesito metabolismo neuronal. Tá certo? Vamos lá para outra dúvida que, inclusive, é muito comum. Eu recebo, enfim, na verdade, esse tema, né, essa polêmica que eu vou entrar agora, eu vou dar muito a minha opinião pessoal e opinião pelo que eu vejo nos estudos científicos, tá? Paciente com fibromialgia, precisa retirar o glúten da alimentação? Tenho que excluir o glúten da dieta para ter melhora, né, dos sintomas da minha fibromialgia? A minha resposta é não. Você não tem que retirar o glúten, você não precisa retirar o glúten, a não ser que haja um motivo. Realmente, as pessoas que têm intolerância ao glúten não celíaca, elas, quando retiram o glúten, por essa retirada causar uma redução da inflamação do organismo, essas pessoas, teoricamente, elas vão ter alívios, né, de sintomas de vários tipos de inflamação. Então, algumas vão ter menos dor de cabeça, menos fadiga, menos dor articular, menos dor abdominal. São vários os sintomas que as pessoas têm quando têm intolerância ao glúten não celíaca. Porque o celíaco faz o exame, enfim, existe ali o diagnóstico, existe um diagnóstico feito por imagem, por exames de sangue. Mas o intolerante ao glúten não celíaco, ele vai fazer o exame para a doença celíaca, vai dar tudo negativo e ele fala: mas então eu posso comer o glúten quanto eu quiser. Não, não pode, porque você tem um outro tipo de intolerância ao glúten, que é a não celíaca. E essa nós detectamos como dieta de exclusão. Então, se o paciente às vezes chega no consultório, existem alguns sintomas para a intolerância ao glúten não celíaca. Nós retiramos o glúten por um tempo, fazemos ali o reparo da mucosa intestinal, da microbiota, uma dieta para ajudar a reduzir a inflamação, melhorar ali a saúde geral do paciente e depois a gente reintroduz o glúten para ver como é que o paciente vai reagir a essa reintrodução. E se você tiver intolerância ao glúten não celíaca, é bem provável que você vá sentir o impacto negativo do glúten na sua vida. Então, não é que você tem que retirar o glúten quando você tem fibromialgia. Primeiro, nós temos que detectar se você tem intolerância ao glúten não celíaca. Outro ponto, eu também bato na tecla que ninguém, mesmo quem não tem intolerância ao glúten não celíaca, ninguém tem que comer glúten demais. O glúten tem que ser um item, uma coisa ali que está entre os milhões de alimentos saudáveis que você tem que comer. Então, às vezes, né, o glúten realmente ele não é bem tolerado porque você tem uma dieta baseada em glúten. E aí não dá. Nenhum organismo gosta disso. Realmente pode estar alteração na microbiota intestinal, o leaky gut, né, ali a função barreira do intestino pode ficar alterada. Enfim, uma dieta monótona. Então, não é só pela presença do glúten em excesso, é pela falta dos outros alimentos e aí o corpo fica realmente em desequilíbrio. Mas eu não sou aquela pessoa que tem um perfil radical. Tem que tirar o glúten, tem que tirar o leite de vaca. Eu não penso assim. Eu acho que é muito de cada tipo de perfil de paciente. Então, não é porque o paciente chegou no seu consultório, eu tenho o diagnóstico de fibromialgia que você vai dizer, então você tem que retirar o glúten. Não! Você vai investigar se realmente há necessidade. E, às vezes, é só mesclar o glúten com outros alimentos mais saudáveis e fica tudo bem. Eu não acho que essas neuras existam. Eu já vi, né, alguns vídeos, perfis de profissionais falando dietas que funcionam para a fibromialgia, dieta sem glúten. Não concordo. Eu não concordo. E aí tem uns livros também que falam do perigo do glúten para o cérebro. Eu acho que se o glúten inflamou você por algum motivo, realmente o seu cérebro ele vai estar em perigo, porque tudo que inflama o organismo vai fazer mal ao cérebro. Mas se é o glúten ou não,
é uma análise individualizada, porque tem paciente com fibromialgia, se você tira o glúten não vai acontecer absolutamente nada com ele, porque não é o glúten o problema, tá certo? Mas eu sei que ninguém tem que comer glúten demais. E aí é uma questão de bom senso e não de radicalismo e não de moda, tá? E a fibromialgia, ela também, né? Eu digo que a fibromialgia é um erro de comunicação entre a sua periferia e o seu cérebro. Então, a gente, às vezes, né, quem tem fibromialgia, carrega uma coisinha leve, faz um exercício muito, assim, com intensidade leve, ou come uma coisinha, uma sobremesa, ou tem um estresse, no outro dia acorda já todo dolorido. Então, coisas pequenas, né, talvez sobrecarga de exercício, de esforço físico leves, já sejam motivos suficientes para você ter uma crise, ou mesmo fazer uma refeição com mais gordura, mais açúcar, muitas vezes também é. Isso porque quem tem fibromialgia, dizemos que tem uma hiperalgesia, tem uma hipersensibilidade à dor. Coisas simples são capazes de ativar receptores dolorosos periféricos. Então, é como se apertasse um botão, né, nas suas extremidades, um botão dos receptores de dor periféricos, e esse botão pode ser um exercício físico leve, uma alimentação errada, enfim, um estresse. E aí, essa informação vai até o cérebro, ela é processada de um jeito também que não é o ideal e o cérebro responde com inflamação, com dor, enfim. Então eu falo que é um erro de comunicação por hiperalgesia, tem uma hipersensibilidade à dor. E eu falo que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como puxar o freio de mão dessa comunicação da periferia com o cérebro. Como eu posso retardar, inibir esse estímulo dado, né, pelos receptores dolorosos, os nossos receptores periféricos, até o cérebro. Então, é importante que nessa via periférica, né, de via da periferia para o cérebro, essa via, a gente tem que puxar o freio de mão, diminuir a comunicação, diminuir o estímulo doloroso. E tem alguns suplementos que ajudam a gente a fazer isso, né? Como eu posso diminuir essa comunicação da periferia com o cérebro? É aí onde entra o magnésio, é aí onde entra a taurina, é aí onde entra a L-teanina, é aí onde entra a vitamina B6, o próprio GABA, que são substâncias que diminuem a neurotransmissão excitatória. Elas vão diminuir essa transmissão do impulso nervoso da periferia para o cérebro, que vai culminar na dor. Então, é muito importante que a gente entenda a fisiopatologia da fibromialgia e entenda que é um erro de comunicação, com uma comunicação muito intensa da periferia para o cérebro. E aqui no cérebro, a interpretação da dor também acontece de forma alterada, porque nós temos deficiência de serotonina e de norepinefrina, tanto que quem tem fibromialgia acaba comumente utilizando medicamentos da classe de inibidores da recaptação de serotonina e da norepinefrina. Então, a gente, com a neuronutrição, a gente consegue fazer isso tudo, né? Ajudar a diminuir a inflamação para diminuir a dor, aumentar os níveis de serotonina e norepinefrina no cérebro, reduzir a neurotransmissão, o estímulo da periferia para o cérebro. Ou seja, nós temos que aumentar a neurotransmissão inibitória de GABA e diminuir a neurotransmissão excitatória de glutamato. É modulação de neurotransmissores que a gente faz na fibromialgia. E a inflamação do organismo, qualquer coisa que inflame o organismo, muitas vezes é esse botão que ativa o sistema de comunicação de dor da periferia para o cérebro. Por isso que tudo que inflama você pode ser gatilho. Então, se você tem alergia a algum alimento, ou tem alergia a ovo, a carne e tem fibromialgia, quando você comer esses alimentos, essa degranulação de mastócitos, essa inflamação provocada por você comer um alimento ao qual você é alérgico, muitas vezes é o que vai ser o gatilho para você acordar todo dolorido. Então, tem que entender no seu organismo o que é que está te inflamando. Tem que entender no seu organismo o que está acontecendo para ativar esses receptores dolorosos periféricos. E aí também temos que entender por que a produção da serotonina, da norepinefrina está assim baixa. Primeira coisa que temos que cogitar é que podem sim, né, o sintoma da fibromialgia pode estar sendo agravado por falta de nutrientes necessários para a produção dos neurotransmissores. Só para vocês terem ideia, para produzir a norepinefrina, né, lá no nosso cérebro, que é fundamental para que eu não tenha
A fibromialgia está associada à falta da norepinefrina, até mesmo a depressão também está associada à falta da norepinefrina. Então, para que eu não tenha falta de norepinefrina, né, tem vários motivos para isso acontecer, mas um deles é que não pode faltar os nutrientes necessários para a produção dela lá no cérebro. E aí nós temos que consumir aminoácidos, vitaminas do complexo B, aqui entra cobre, entra ferro, entra vitamina C, entra o ácido fólico, a B12, então são muitos nutrientes para que o cérebro utilize e consiga produzir a norepinefrina. E aí tem uma questão de as pessoas acharem que, mas tudo bem, eu como direitinho, eu como ali uma verdurinha por dia, uma fruta e acha que tá tudo bem, mas já faz anos, meses que não faz o exame para analisar se há deficiência de nutrientes. Então, quando eu vou fazer a avaliação de um paciente, eu penso em todos os nutrientes necessários, mas inclusive dou uma ênfase especial em quais nutrientes o cérebro precisa para produzir aquele neurotransmissor que a pessoa está demonstrando que tem falta. Ela está com sintomas de falta de norepinefrina e ela está com deficiência dos nutrientes necessários para a sua produção. Como que a coisa vai se resolver, né? E os medicamentos para fibromialgia são também os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Para aumentar a quantidade da norepinefrina na fenda sináptica, também eu preciso que esse neurônio tenha produzido a norepinefrina. O medicamento vai manter a norepinefrina aqui, mas esse neurônio tem que ter produzido e esse aqui tem que receber, senão nada feito. Aí vai ser uma questão de aumentar a dose de medicação, associar com outros medicamentos e muitas vezes nós temos mais efeitos colaterais do que eficácia terapêutica, tá? Começou a chover em Jundiaí, ó aí, ó. É muito roots aqui o nosso estúdio. Bom, e também muitas perguntas, elas são feitas a respeito de ansiedade. Eu acho que, né, o percentual das pessoas que é ansioso ou então convive com pessoas ansiosas é muito grande. E o cérebro do ansioso, ele também está associado a alterações em níveis de neurotransmissores. Inclusive, é muito parecido com o da ansiedade. Então, o indivíduo ansioso, ele tem falta de serotonina, ele tem falta de GABA, tem excesso de glutamato, excesso de norepinefrina, muitas vezes excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tem ali uma bioquímica alterada, o que torna a pessoa, né, ansiosa ou com sintomas de transtorno de ansiedade, ou fobia social, ou síndrome do pânico, né? Então, esses sintomas, eles vêm por conta dessas alterações bioquímicas do cérebro. Então, o pensamento é igual, é aumentar a serotonina. E uma coisa que eu acho muito importante na ansiedade, né? Então, na ansiedade, eu tenho que aumentar a serotonina do cérebro e eu tenho que aumentar um neurotransmissor chamado GABA. É um neurotransmissor que freia um pouco o cérebro, é um neurotransmissor inibitório. Ele vai diminuir a transmissão do impulso nervoso. Então, você vai ter pensamentos menos acelerados, vai dar uma desacelerada, literalmente. E eu também preciso diminuir no cérebro um neurotransmissor chamado glutamato. Então, eu tenho que subir a serotonina e o GABA e eu tenho que baixar o glutamato do cérebro. O glutamato é o neurotransmissor excitatório, ele liga ao cérebro, ele estimula a transmissão do impulso nervoso. Ele faz o efeito oposto ao GABA. GABA é inibitório, desliga. O glutamato é excitatório, ele liga. Então, muito glutamato no cérebro está associado, sim, a transtorno de ansiedade. Também está associado à fibromialgia, está associado à enxaqueca, à depressão, a TDAH, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, transtorno bipolar. Várias patologias, elas têm como um dos elementos o excesso de glutamato. E é importante a gente diminuir o efeito do glutamato no sistema nervoso central. Eu não posso deixar ele assim em excesso e gerando esse estímulo excitatório excessivo. Então, eu preciso sim utilizar alimentos ou mesmo suplementos que têm ação de diminuir o efeito do glutamato. E vou dar 10 segundos para você pensar se você lembra de algum aí. Terminou o prazo. O suplemento que eu mais utilizo, inclusive que nós temos muita evidência científica e deve ser utilizado para esses pacientes, é o magnésio. Então, o magnésio é um nutriente
que é capaz de diminuir o efeito do glutamato lá no nosso sistema nervoso central. Ele diminui a entrada de cálcio no neurônio. O cálcio é quem vai estimular a transmissão do impulso nervoso e o magnésio inibe isso. Então, eu gosto muito de magnésio. Para mim, o magnésio é quase que um elemento fundamental em praticamente quase todas as patologias, sejam elas psiquiátricas ou neurológicas. Justamente porque essas patologias geralmente têm excesso de glutamato e a gente quer diminuir o estrago que ele causa. E aí o magnésio é um elemento interessantíssimo. O magnésio hoje que mais tem demonstrado eficácia em atravessar a barreira hematoencefálica é o magnésio treonato. E a gente também tem outros tipos de magnésios, magnésio glicina, a glicina também ajuda a reduzir a neurotransmissão de glutamato, o magnésio inositol. Então, cada um tem um efeito um pouco mais interessante em cada lugar. Para o sistema nervoso central, eu gosto muito do inositol e do treonato, mas o treonato, para mim, eu acho mais interessante por atravessar a barreira hematoencefálica. Outro elemento que é muito importante na redução da neurotransmissão de glutamato é a L-teanina, que é um aminoácido encontrado no chá verde, no chá preto, e nós conseguimos encontrá-la também de forma isolada em cápsulas. Na loja de suplemento, na farmácia de manipulação, e ela tem esse efeito. Às vezes nós usamos teanina até mesmo para dormir, para ter um sono mais relaxante, já que a teanina diminui a excitabilidade neuronal, né? Essa ligação excessiva, né, dos neurônios, a teanina diminui, e também a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína é uma forma de a gente suplementar o aminoácido cisteína. E esse aminoácido também, ele, enfim, chegando no sistema nervoso central, ele causa uma alteração bioquímica, né, nas células da glia, enfim, que vai culminar na redução da produção de glutamato ali na fenda sináptica. E eu acho isso muito importante. Mas outras coisas que precisam ser consideradas, devem ser consideradas. Primeiro, dieta anti-inflamatória. A inflamação, ela também aumenta o nível de glutamato do seu cérebro. Aditivos químicos, principalmente o ácido benzoico, que é um conservante, o aspartame, que é outro adoçante horroroso, eles aumentam os níveis de glutamato no cérebro e pioram a ansiedade, a depressão e tudo que o excesso de glutamato no cérebro traz. E também dietas com alta carga glicêmica. Essa chegada excessiva de glicose no cérebro também acaba provocando um aumento da produção de glutamato e aí a tendência é piorar a sua ansiedade, a sua dor, a sua depressão, o que quer que seja. Então é importante a gente entender no paciente se ele tem sintomas de excesso de glutamato, né? Lembrem que o glutamato é um neurotransmissor excitatório, ele liga o cérebro. Então, pensamento acelerado, dificuldade de relaxar, a pessoa que, né, acorda de madrugada pensando o tempo inteiro, mesmo dificuldade de focar e se concentrar, irritabilidade, ansiedade, agressividade. Isso tudo está associado a muito glutamato. Então, lá na consulta, se o paciente chega, eu tenho transtorno de ansiedade ou eu tenho depressão, eu já estou usando um medicamento inibidor de recaptação de serotonina. Beleza, a serotonina na fenda sináptica já aumentou, mas você vai ter que ajudar o neurônio a produzir mais. Então, você pense lá nos nutrientes necessários para isso. Só que esse paciente, mesmo utilizando o medicamento e mesmo já com menos sintomas de depressão, ele muitas vezes se sente um pouco ansioso, se sente um pouco irritado, não está dormindo bem, se sente acelerado e agitado. Isso pode ser sinal, né, de que o glutamato no cérebro está alto ainda. A serotonina subiu, já ajudou muito a trabalhar os sintomas, mas o glutamato continua alto. Então, a gente tem que baixar o glutamato, que o medicamento está agindo aonde? Na serotonina. E o glutamato está lá, elevado ainda e trazendo sintomas. Então, a gente precisa trabalhar, modular esse glutamato para ajudar o paciente. Então, pensem, nossa, eles já usam esse citalopram para inibir a recaptação de serotonina. Beleza. Eu vou trabalhar o quê? A redução do glutamato. Então, eu vou fazer lá um magnésio treonato com NAC e com vitamina B6, por exemplo, ou teanina. Então, esses suplementos importantes, fundamentais. Também eu tenho que diminuir a inflamação, trabalhar uma dieta anti-inflamatória. Eu tenho que controlar a carga glicêmica da dieta, tirar os aditivos químicos. Quando a gente fala de glutamato no cérebro, esse glutamato que eu falo no cérebro é um neurotransmissor glutamato. O neurônio produz ele. O glutamato do alimento, o aditivo químico, né, aquele realçador de sabor, é outro. Aquele é o glutamato da comida. Tá? O glutamato do cérebro é o próprio neurônio, o cérebro que produz.
O glutamato da comida é o glutamato da comida. Quando a gente come alimentos com glutamato, pode ser que isso aumente o nível de glutamato no cérebro? Às vezes sim, mas não necessariamente. Às vezes esse glutamato vai para outro tipo de metabolização, tá? Então não é só tirar o glutamato monossódico da sua vida e pronto. Porque para mim tem coisa que é ainda pior que ele, apesar de ele ser uma desgraça, né? Por vários outros motivos. Mas tem coisas que são muito piores que ele para aumento de glutamato no cérebro e que passa batido. Né? Você vai pegar a sua barrinha, eu tô comendo barrinha de proteína de tarde. Chega lá no rótulo, aspartame ou um adoçante artificial que causa disbiose e vai inflamar você, ou ácido benzoico. Então, né, a gente olha assim para as coisas industrializadas e às vezes foca numa coisa e deixa passar outras que são horrorosas. Então, nunca mais faça isso, tá? Então, lembrando, no deprimido e no ansioso, eu tenho que subir a serotonina, subir o GABA e baixar o glutamato. Esse GABA, que eu preciso subir na ansiedade, né, o neurotransmissor GABA, ele depende de vitamina B6 para ser produzido. E muita gente tem vitamina B6 baixa, principalmente as pessoas com inflamação, processo inflamatório crônico de baixo grau, ele é comumente associado à falta de vitamina B6. Aí você não fabrica GABA. Aí como que seu cérebro vai ficar equilibrado? E outra, a B6 é fundamental para produzir serotonina, dopamina, norepinefrina, vai faltar tudo. Só o glutamato bombando lá elevado no cérebro e você com falta dos outros neurotransmissores que precisam de vitamina B6 para serem produzidos. Então, gente, às vezes a gente foca tanto numa coisa específica e as outras fundamentais elas estão ali passando batido, né? A própria vitamina B6. Eu gosto muito de vitamina B6, tem uma marca de vitamina B6 que eu gosto que é em gotinhas, né? Então tem uma biodisponibilidade muito alta. O próprio magnésio também, dependendo do paciente, às vezes um paciente bariátrico, um paciente com uma doença inflamatória intestinal, a gente pode pensar nessas formulações por outras vias que não você, né, tomar um comprimido comum. Então, é analisar cada caso para cada paciente, né? Qual é a forma de suplementar, qual é o suplemento que eu vou utilizar, qual o sintoma que ele ainda tem, que neurotransmissor está faltando, sobrando, o que que inflama ele, o que que não inflama ele, o que que desinflama. Então, não é Ctrl+C e Ctrl+V para tudo não, tá? E tem uma outra coisa que ela tá muito em alta, acho que talvez nos últimos 2 anos, que eu já falei dela aqui. É uma proteína que o cérebro produz, na verdade é uma neurotrofina, chamada BDNF. B de bola, D de dado, N de navio, F de faca. BDNF. A tradução é fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse BDNF é uma neurotrofina, é fundamental para o cérebro. Os neurônios produzem BDNF. E hoje a gente enxerga a depressão, por exemplo, não só como falta de serotonina, falta de dopamina, excesso de glutamato, falta de GABA. Nós enxergamos a depressão também como um problema que está associado à falta do BDNF, dessa neurotrofina. E aí você pergunta, Daniele, por que o BDNF baixou? Por que o meu cérebro está produzindo pouco BDNF e isso está contribuindo para eu ter sintomas de depressão, aumentar risco de doenças neurodegenerativas, diminuir cognição, sim, as funções executivas cerebrais, elas diminuem com a falta do BDNF. Então, o estrago da falta do BDNF é horroroso. E por que a produção de BDNF no cérebro cai? Primeiro, existe o fator genético, né? Eu não sei nem se é o mais importante, porque tem tanta coisa que baixa o BDNF, que a genética é só mais uma delas. Então, a nossa genética, sim, ela pode ser desfavorável e o nosso cérebro tem uma baixa capacidade de produzir o BDNF. Eu sou uma pessoa assim, eu fiz o meu teste genético e os 2 polimorfismos que são analisados no meu teste, que avaliam se a pessoa tem deficiência de o risco de ter baixa produção de BDNF, os 2 são positivos, ou seja, tudo vermelho, horroroso. E aí eu olho a minha família, né? O meu irmão tem transtorno de espectro autista, o meu pai tem demência, eu tenho histórico de avó com esquizofrenia, pânico, depressão, a minha família tem muitos casos. E aí eu fui ver o meu teste genético, eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso aqui? Agora eu estou fadada a ter uma produção de BDNF baixa e tá em risco para todas essas doenças.
Não pode, o que eu posso fazer? Então, em uma visão um pouco mais recente, né, a gente tem dado mais ênfase para o BDNF nos últimos anos, existem formas de aumentar a sua produção de BDNF e estimular a produção dele, graças a Deus, lá no seu cérebro. E tem também como atrapalhar. A genética é um fator, mas se você tem um processo inflamatório, se você inflamou seu organismo, seja por leaky gut, por inflamação lá no intestino, no fígado, doença autoimune, obesidade, estresse crônico, resistência à insulina, dieta pró-inflamatória, não interessa. Se você inflamou o seu organismo, o seu cérebro vai produzir menos BDNF. E o seu cérebro vai estar exposto a mais doenças. Vai, inclusive, há uma redução do tamanho, do volume do cérebro quando a produção de BDNF cai. Porque o BDNF é fundamental para a sobrevivência dos neurônios e para a neurogênese, para assim fabricação de novos neurônios, né? Na verdade, nem fabricação, é o estímulo para a maturação de neurônios, né? Células tronco neuronais em novos neurônios. O BDNF faz isso. Então, o nosso cérebro está ali protegendo, o BDNF protegendo os neurônios que já existem e estimulando a maturação de novos neurônios para manter o volume do cérebro. E as pessoas com baixo BDNF têm uma redução, inclusive, do volume do cérebro, volume do hipocampo. E aí, você fala, lascou, porque eu estou inflamada. Ou mesmo o estresse crônico, né? Esse cortisol cronicamente elevado, porque você está sempre em estresse, estimulando a sua produção do cortisol. O cortisol cronicamente elevado também baixa o BDNF. Também causa lesões na região do cérebro que tem as células tronco neuronais. Então é muito sério. E a gente só vai, às vezes, perceber os efeitos do estresse quando alguns sintomas, algumas outras coisas, elas já apareceram. Então, como fazer, né, para aumentar a produção de BDNF no nosso cérebro? O que a gente pode fazer? Primeiro, atividade física, vou nem comentar. A atividade física, por diversos mecanismos, é fundamental para o cérebro, inclusive porque na atividade física os nossos músculos, a musculatura esquelética produz produz irisina, na verdade, que é um hormônio. A irisina chega ao cérebro e estimula a produção de BDNF. Então, sedentarismo, o cérebro não tem negociação com o sedentarismo, o nosso cérebro. Então, atividade física. Segundo, desinflamar. Enfim, se a inflamação diminui a produção, você precisa traçar uma estratégia para desinflamar. Cada um tem a sua. Procure um nutricionista para programar uma dieta anti-inflamatória para você. Outra coisa importantíssima, dormir direito, né? Controle de estresse, psicoterapia, tudo aquilo que envolve a mudança do estilo de vida e de reprogramação aí associada ao estresse. Mas a gente pode também utilizar alguns suplementos que estimulam a produção de BDNF. Isso está muito em alta, tá? Mais BDNF, inclusive, está associado a melhor cognição, melhora de funções executivas. E aí eu fiz uma listinha aqui do que hoje a gente tem na literatura científica como sendo os suplementos que mais estão associados ao aumento de BDNF. E aí eu vou colocar os dois mais clássicos aqui, que são 3 mais clássicos, tá? O Crocus sativus, que é o extrato de açafrão espanhol, que a gente encontra na farmácia de manipulação, com o nome Safrin ou Afron, aumenta BDNF. A Rhodiola rósea, que é um outro fitoterápico, que inclusive eu gosto muito da Rhodiola rósea, porque ela tem um efeito adaptógeno, ajuda a adaptar o nosso organismo, o nosso cérebro ao estresse. Rhodiola rósea aumenta a produção de BDNF. Tem um outro fitoterápico chamado Hipericum perfuratum, que é chamado de erva de São João. Hipericum perfuratum, nutricionista não pode prescrever ele, porque ele tem muita interação com medicamentos, mas o médico pode, mas ele é um dos suplementos que também aumenta a produção de BDNF. E é claro que você não vai chegar na farmácia e comprar na loja, você não vai. Você vai procurar um profissional, um nutricionista que trabalhe com neuronutrição para ver para você o que pode ser utilizado da melhor forma. Porque fitoterápico também pode ter interação com o medicamento, atrapalhar outro tratamento que você esteja fazendo. Então, tudo é uma análise, um processo muito bem estudado e personalizado. E outra, ninguém usa o fitoterápico para sempre. Então, eu gosto sempre de fazer revezamento dentre os fitoterápicos.
Ah, vou usar por 2, 3 meses esse, depois eu vou trocar por outro que aumenta o BDNF, depois eu vou fazer um revezamento para a gente não ter talvez uma redução da eficácia da suplementação com fitoterápicos, que às vezes ela é reduzida pelo uso contínuo prolongado, tá certo? Bom, outro ativo que também aumenta a produção de BDNF é a cúrcuma. Então, a cúrcuma, o açafrão da terra, aquele laranja, que a gente até então tinha, né, aquele extrato de cúrcuma, mas agora nós já temos extratos moderníssimos de cúrcuma, que são os extratos micelares ou então lipossomados, esses que têm muito mais alta biodisponibilidade. Também a berberina, que é um fitoquímico encontrado em diversas plantas, mas a berberina, ela também aumenta a produção de BDNF. Eu tenho aqui o extrato de cacau, cacau em pó também, inclusive cacau em pó aumenta a perfusão sanguínea para o cérebro. Eu tenho o cogumelo juba de leão, ou lion's mane, a chique, ou então o Ericium erinaceum, enfim, é a mesma plantinha, né, de diversas formas de chamar. Ele também hoje tem, até porque, acho que eu já até falei isso, a Gisele Bündchen faz propaganda de uma marca americana do Ericium erinaceum e talvez ele comece a ganhar um pouco mais de fama, mas é um suplemento que também tem demonstrado nos estudos estimular a produção de BDNF. Além de aumentar a produção de BDNF, o Ericium erinaceum, ele aumenta a expressão de uma outra proteína chamada fator de crescimento do nervo, que aumenta a rede de conexão, a densidade sináptica e a transmissão do impulso nervoso no nosso sistema nervoso, tá? Também eu tenho aqui o ácido ursólico. O ácido ursólico, que é um fitoquímico encontrado em diversas plantas. Hoje na farmácia de manipulação você encontra ácido ursólico num fitoterápico chamado CLOC, que as pessoas falam muito dele para emagrecer. Eu gosto pelo ácido ursólico e por aumento de BDNF. E também o ácido rosmarínico, que é encontrado, por exemplo, no Neumentix, no óleo essencial de sálvia e de alecrim. Tem ácido rosmarínico e é bem interessante tanto para aumentar a BDNF quanto para você ter aumento do nível de acetilcolina, que auxilia na sua memória, tá? Então, aumentar a produção de BDNF é algo sempre sensacional, é algo que sempre vai fazer bem, mas você não vai pegar essas plantas, tacar tudo no comprimido e tomar de uma vez, não. Primeiro, procure orientação até para não fazer interação com algum medicamento que você use, e são substâncias que têm que ser usadas de uma forma pensada, inteligente e em rotação, tá certo? Bom, gente, a chuva aqui tá, né, pegando. Eu tô gritando, acho que tô gritando, produção. Se eu gritar, vocês que me aguentem, tá? Outra coisa que também me perguntam muito no consultório, e hoje eu até vi um vídeo de uma nutricionista que me preocupou em relação a Alzheimer. Porque as pessoas falam muita coisa sem saber. Ela falava que o Alzheimer é excesso de açúcar no cérebro. Eu não concordo com isso. A resistência à insulina, a alteração do metabolismo da glicose no cérebro é uma das coisas que está muito associada ao Alzheimer. Mas nós não podemos fazer uma frase assim feita como se fosse muito simples. É bem complexo. A insulina, ela é um hormônio de que o cérebro precisa de mais. Não só porque a insulina ajuda a glicose a entrar nos neurônios, a entrar ali em outras células do sistema nervoso central. Mas a insulina, ela participa de várias sinalizações no nosso cérebro, inclusive aumento de conexão entre neurônios, capacidade de produção de energia na mitocôndria. Então, é muita coisa que a insulina faz. E realmente, quando essa insulina ela não tem tanta eficiência, né? A gente vai ter um paciente com uma resistência à insulina, inclusive no cérebro, e um excesso de açúcar chegando no cérebro, um excesso de glicose chegando ao cérebro, que gera estresse oxidativo, glicação. Isso não é nada bom. Então é uma cascata de coisas simultâneas que associamos hoje a resistência à insulina, o diabetes, ao Alzheimer. Mas o fato é que
o Alzheimer, hoje eu vejo que da forma medicamentosa, a medicação é excelente, assim, tem que utilizar, tem que ter esse cuidado com o médico, mas eu acho que a gente deveria ir além. Os medicamentos hoje, eles têm qual mecanismo de ação? Primeiro, que é inibir a recaptação da acetilcolina. Então, o Alzheimer, ele tem como fisiopatologia um acúmulo da placa beta-amiloide e ela começa, esse acúmulo dessa proteína anômala, né, a beta-amiloide, começa numa região do cérebro capaz de produzir a acetilcolina. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor associado à memória. Então, se você vai tendo problemas nos neurônios produtores de acetilcolina, porque está acumulando ali naquela região uma proteína estranha, a beta-amiloide, e dentro desses neurônios também está se acumulando uma proteína tal hiperfosforilada, esses neurônios produtores de acetilcolina eles vão entrar em crise, não vão conseguir funcionar, a produção de acetilcolina vai realmente ficar altamente prejudicada e a memória vai ter prejuízo. Então, hoje os medicamentos, o que eles fazem? Eles simplesmente tentam manter a acetilcolina por mais tempo na fenda sináptica. Mas vejam bem, o neurônio produtor de acetilcolina está doente e vai morrer. E o medicamento vai agir só lá na cascata final, que é em cima do produto final daquele neurônio. Mas o neurônio chega uma hora que o neurônio não vai produzir mais nada. Então a gente precisa trabalhar a neuroproteção. A gente precisa trabalhar a sobrevivência daquele neurônio e a redução da agregação da placa beta-amiloide e da proteína tal hiperfosforilada. Então existem hoje diversos fitoterápicos associados a isso. Eu gosto da cúrcuma, do resveratrol, de um suplemento chamado Bacopa Monieri, que também eu gosto muito no Alzheimer. Então pensar de que forma eu posso reduzir a agregação da placa beta-amiloide. Tem que ser um raciocínio integrado, porque a medicação está agindo lá na recaptação, na degradação da acetilcolina. Mas o neurônio precisa ser protegido e a gente tem que frear o processo de acúmulo de beta-amiloide de proteína tal hiperfosforilada, tá? Também a gente precisa garantir que o neurônio, né, além de reduzir a formação da placa beta-amiloide, que esse neurônio seja protegido. E no Alzheimer existe uma entrada excessiva de cálcio e sódio nos neurônios. Então é meio que eu preciso pensar em como eu coloco uma rolha aqui nesses canais iônicos da membrana neuronal para não entrar sódio e cálcio em excesso. Então essa é a neuroproteção. Aí é onde entra, né, os bloqueadores da entrada de cálcio. Eu gosto de magnésio, teanina, N-acetilcisteína, antioxidantes, o próprio zinco, que é uma faca de dois gumes, né? O excesso de zinco no Alzheimer, ele está associado a uma piora, né? Um estímulo da formação da placa beta-amiloide, mas a deficiência do zinco está associada a estresse oxidativo e entrada excessiva de cálcio e sódio nos neurônios. Então o zinco não pode faltar e não pode sobrar. E aí eu vejo os pacientes com Alzheimer tomando esses polivitamínicos genéricos e sequer com um exame de sangue aonde o nível de zinco é aferido. Eu preciso saber o zinco. Se tiver muito alto, eu tenho que tomar providência, se tiver muito baixo também. Então, são coisas que eu percebo que não são investigar besteira. Não sei, que claro que não é besteira, gente. Isso é muito sério. Eu preciso também potencializar a ação da acetilcolina, né? A acetilcolina tem que ter mais eficiência, já que ela está sendo produzida em menor quantidade, eu preciso potencializar a ação dela. E isso eu faço melhorando a composição das membranas plasmáticas neuronais. Mais ômega 3 na membrana, mais fosfatidilcerina, mais antioxidantes. E a acetilcolina é um neurotransmissor que também precisa dos seus nutrientes para ser produzida. Eu preciso de colina para produzir acetilcolina. Então, eu gosto de suplementar colina nesses pacientes, através de ou bitartarato de colina, ou citicolina ou a fosfatidilcolina. Citicolina e fosfatidilcolina são os meus preferidos. E tem colina na gema do ovo também, enfim. A gente precisa pensar em qual neurotransmissor quer e qual nutriente é importante. Para produzir acetilcolina, eu também preciso da vitamina B5, que é o ácido pantotênico. E eu preciso de mitocôndria. A mitocôndria produz o acetil-CoA. Acetil-CoA mais colina vira acetilcolina. Sem mitocôndria não tem acetil-CoA e eu não tenho acetilcolina. E aí eu tenho que trabalhar a mitocôndria. Complexo B, coenzima Q10, antioxidantes. E isso é desde sempre.
Eu não vou esperar a coisa já tá, né, com mais evoluída. Eu começo desde sempre. Eu tenho pacientes com diagnóstico de Alzheimer precoce, ou mesmo que tem histórico familiar e já começa a dar alguns sintomas, eu já começo a cuidar disso tudo, tá? Então, é a gente se antecipar e ter o nosso raciocínio bioquímico acerca do que o cérebro precisa para que eu trate aquela ou aquela outra doença ou aquela condição metabólica. Não é para a gente só ficar na escola de uma medicação. O metabolismo cerebral precisa ser trabalhado e analisado de forma individualizada, porque tem muita coisa que o cérebro tem que receber e que está passando batido. A gente acha que é só remédio. Diagnostiquei a depressão, o Alzheimer, o Parkinson, o TDAH e vou lá tomar o remédio e tá tudo certo? Não. O remédio é uma pontinha da quantidade de decisões e de atitudes que você precisa tomar, inclusive de suplementação, que você precisa incorporar na sua dieta, mesmo com o uso da medicação, porque isso se chama sinergia. Procure um nutricionista que trabalhe com neuronutrição. Inclusive, a minha pós-graduação em neuronutrição vai abrir agora em abril de 2024. E eu vou garantir que cada um de vocês saia expert em tratar, em entender todo esse raciocínio bioquímico para aplicar com o paciente de vocês. Eu vou acompanhar aluno por aluno. E quem se formar vai sair com o selo, a neuronutrição da Daniele Lodete, para a gente poder, inclusive, incentivar a carreira, dar um up, colocar no nosso catálogo de indicações, para que mais e mais pessoas cada vez trabalhem com isso, porque a gente está precisando. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei 1 hora, igual uma pessoa que desce a ladeira enlouquecida, né? Puxou o freio de mão. Mas esse é o recado que eu tinha para dar. Eu tenho muita informação aqui na minha cabeça, eu vou falando aleatório, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar, tenham acompanhado esse raciocínio bioquímico verbal. Eu sei que não é fácil, mas vocês são muito espertos e eu tenho certeza que vocês acompanharam tudo. E se não acompanhar, coloca aí o vídeo 30 vezes, vai no meu Instagram, tem muito vídeo sobre isso, os outros podcasts, as aulas ao vivo, as masterclass que eu faço de vez em quando. Então, não falta chance de a gente se aprimorar cada vez mais nesse assunto. Tá bom, gente? Até o próximo programa. Um beijo, vão dormir, descansar, vão comer, vão passear, vão malhar. Vão fazer alguma coisa, mas vão, inclusive, cuidar do cérebro de vocês. Tá bom? Até a semana que vem. Tchau, tchau.